galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje quem está aqui comigo é a Mariana. Oi, Mariana! Tudo bem? Bom, na aula de hoje nós falaremos sobre um tema bastante interessante, transformação de energia. E essa aula vocês encontram ela na quinta semana do PET, volume 4, do quarto bimestre. Nós já estamos quase acabando o quarto bimestre, né, pessoal? Muito bom. Então, o PET 4 do oitavo ano, quinta semana. Nessa aula, nós iremos trabalhar a habilidade que é de descrever fenômenos e processos em termos de transformações e transferência de energia, e a outra habilidade que é a de classificar equipamentos elétricos residenciais, chuveiro, ferro, lâmpadas, TVs, rádio, geladeira, de acordo com o tipo de transformação de energia, né? Energia elétrica para energia térmica, para energia sonora, que esses equipamentos podem nos fornecer. Bom, antes então da gente saber como que é feita a transformação de energia, eu gostaria de fazer uma pequena pergunta. Vocês sabem o que é energia? Para que ela serve? Como ela acontece? Como ela funciona? Então, energia, para começar, é uma grandeza física. Assim como nós temos as grandezas escalares, vetoriais, a energia também é uma grandeza física, né? Que se conserva, ou seja, a quantidade dela vai oscilar, mas ela se transforma, ela não vai ser criada do nada. Tudo que envolve energia envolve uma lei de conservação. Ela se transforma e ela é intercambiável entre ela. É também definida como a capacidade de realizar trabalho. Então, se nós podemos realizar trabalho, isso a gente já estudou em aulas anteriores, a energia é o que fornece a força para que aconteça o trabalho. Então, pode ser energia elétrica, pode ser energia mecânica, as diferentes formas de energia vão, então, nos dar a capacidade de realização de trabalho. Mas ela também tem um outro termo que a gente pode considerar, que é a capacidade de colocar um corpo em movimento. Então, a energia possui esses três conceitos básicos aqui. Hoje nós vamos trabalhar um pouco cada um deles, ok? Bom, de acordo então com o princípio da conservação de energia, a energia pode ser transformada, ela é então intercambiável, ela transforma-se de uma para outra. Exemplo, a energia elétrica, ela pode ser transformada em energia sonora, em energia mecânica, em energia térmica, né? Dentre outras formas que nós conseguimos transformar essa energia. Só que ela nunca vai ser criada ou destruída. Pode ser que no meio desse processo de transformação da energia ocorra a perca, né? Ela nunca vai ser 100% transformada, vai ter uma perda aí da energia quando ela é transferida, quando ela é então transformada. E vão existir diferentes formas de energia. Nós temos energia mecânica, nós temos energia térmica, nós temos energia eólica e essas energias, elas são então intercambiáveis, né? Elas são trocadas entre si, transformando-se uma na outra. Como que isso funciona? Vamos começar aqui com a energia mecânica. Na energia mecânica, né, ela pode ser interpretada como a soma da energia cinética e a energia potencial. O que é isso, professor? O que é energia cinética? O que é energia potencial? Então, a energia cinética é aquela que está relacionada ao movimento de um objeto, de um corpo. Então, desde que o corpo esteja em movimento, a energia que está atuando sobre aquele corpo é a energia cinética. Já a energia potencial, ela está associada à posição de um corpo ou um objeto, né? Isso significa que ela vai ser do tipo gravitacional, na qual a gente tem a força gravitacional da Terra, né? Que nos mantém
presos, né? Nos mantém, por exemplo, ereto, senão a gente saia flutuando, né? Como lá na Lua. E nós temos também a força elástica, que pode exercer, então, a força potencial. Vamos ver um exemplo aqui? Bom, nessa rampa de skate, nós temos um skatista aqui na posição inicial. Quando ele está na posição inicial, a energia que está atuando sobre ele é a energia potencial gravitacional, tá? À medida que ele desce a rampa, ou seja, entra em movimento, essa energia potencial é então transformada em energia cinética e vai chegar a um ponto na qual vai existir energia cinética e energia potencial juntas. Elas vão se dividir, né? Vão coexistir. À medida que ele vai subindo a rampa, ele perde então um pouco da energia cinética, ela vai só diminuindo, chegando ao ponto final da rampa, ele tem sobre a ação do corpo dele a energia potencial, tá? Então, essa energia que aconteceu aqui, essa troca, essa transformação, ela se conservou, não teve uma perda de energia, ela transformou de energia potencial para cinética, novamente de cinética, ela foi para a energia potencial gravitacional nesse caso aqui. Se nós tivéssemos, por exemplo, um elástico, uma mola segurando ou empurrando esse menino, nós teríamos também a força potencial elástica atuando sobre o corpo dele. Mas nesse exemplo aqui, vamos concentrar somente em energia potencial gravitacional e cinética. Ficou claro para vocês? Ocorre então uma troca, uma transformação. Eu não perdi, ele não perdeu na verdade, né? Não sou eu que estou na pista de skate. Ele não perdeu a energia potencial dele, ela foi convertida, ela foi transformada em energia cinética, que é a energia que está ligada, que está associada ao movimento do corpo, e novamente teve a energia cinética transformada em energia potencial, que está associada à posição, a um local determinado onde aquele objeto ou corpo está em repouso, normalmente num local. Então, essa energia se transformou, né, de potencial para cinética, de cinética para potencial. Isso, a soma dessas duas energias é igual à energia mecânica. Bom, vejamos agora outros exemplos de energias que são intercambiáveis entre si. Nós temos, por exemplo, a energia térmica. O que é a energia térmica? Vamos lembrar que os átomos são as moléculas que produzem, que constituem toda a matéria. E esses átomos, eles se movimentam, né? São moléculas que vão agitar. A agitação dessas moléculas fazem com que a energia térmica seja, então, constituída, né? E aí, o grau, quanto mais agitada essas moléculas estão, maior vai ser a temperatura. Quanto menos agitado, né? Quanto mais paradinha essas moléculas estiverem, mais frio, a temperatura vai estar menor naquele corpo ou objeto. Então, a energia térmica, ela depende da agitação das moléculas. Um exemplo aqui de energia térmica, nas usinas termoelétricas, a energia térmica é utilizada para ser produzida a energia elétrica. Então, nós temos uma usina parecida, né, com a usina, por exemplo, a hidrelétrica, na qual ocorre transformação de energia térmica sendo transformada em energia elétrica. Vamos agora para outro exemplo, energia sonora. Na energia sonora, né, o nome já fala, sonora vem de som. Então, o som se propaga através das ondas em razão das vibrações impostas ao ar ou a um meio material
em face de um dispositivo, pode ser as cordas vocais, pode ser um alto-falante, né? Então, quando a gente pensa em energia sonora, vamos pensar que, por exemplo, quando a gente utiliza a energia elétrica para poder ligar um rádio ou até mesmo a televisão, né, que transforma energia sonora em energia, energia elétrica em sonora ou luminosa, mas você liga na tomada e aquele aparelho de som vai emitir som, né, que é a energia sonora. Um outro exemplo de transformação dessa energia é a nossa voz, essa vibração que ocorre aqui nas nossas cordas vocais. Ah, professora, e qual energia que utiliza para poder a nossa voz, né, ser transmitida, ser transformada? A energia metabólica. Você não se alimenta? Consome os nutrientes que o seu corpo precisa para o metabolismo dele funcionar? Então, essa energia metabólica, ela é transformada em energia sonora. E a energia sonora também pode ser utilizada e transformada nos nossos ouvidos, né? Chegam as ondas no nosso ouvido, ocorre a captação, ocorre uma vibração das estruturas dentro do ouvido e o nervo óptico, o nervo vai fazer com que essa vibração seja levada até o seu cérebro e seja interpretado. Então, o som que você escutou vai ser interpretado. Energia sonora sendo transformada em impulso elétrico. Então, todas essas energias, elas vão se transformar umas nas outras. Isso ocorre o tempo todo. Outro exemplo aqui de transformação de energia. Energia eólica, né? Através da força dos ventos, nós temos esses, como se fossem ventiladores gigantes naturais. Eles são movidos à força do vento e são responsáveis por transformar a energia eólica em energia elétrica. Mais uma vez, a maioria delas, né, que eu estou citando aqui, vão ser transformadas em energia elétrica, que é o que a gente mais consome. É uma fonte de energia renovável, né? É livre. Isso aqui a gente não vai perder. O vento vai estar sempre existindo, então a gente não perde. É uma fonte muito boa de energia elétrica, né? Eólica sendo transformada em energia elétrica. Outro exemplo, energia solar. A energia solar, né, ela vai ocorrer de acordo com reações nucleares do Sol. Então, grandes quantidades de energias vão ser liberadas, denominadas de energia solar. Na energia solar, nós podemos, por exemplo, transformar a energia solar em energia elétrica ou então em energia térmica. Os aquecedores solares, por exemplo, são utilizados para transformar a energia solar em energia térmica, na qual a água vai ser aquecida e você vai conseguir tomar um banho quentinho graças à luz do sol, sem nenhum tipo de energia elétrica funcionando ali. Mas tem painéis fotovoltaicos que são utilizados também para a energia solar ser transformada em energia elétrica, né? Tem se tornado cada vez mais comum aqui no Brasil e no mundo a utilização da fonte que é renovável, da energia solar, em energia elétrica, né? A gente consegue ter uma fonte inesgotável de energia solar sendo transformada em energia elétrica. Embora essa energia seja ainda um pouco cara, o custo, né, desses painéis fotovoltaicos são mais caros. Então, acredito que ao longo, né, da evolução desses equipamentos, da evolução da tecnologia, quanto mais avançado tiver, mais fácil vai ser para a gente conseguir implantar. Assim como foram os aquecedores solares que a gente utiliza para aquecer as águas. Antigamente era bem mais caro, hoje está muito mais acessível, né? Com o avanço da tecnologia, mão de obra e material vão ficando mais acessíveis para a gente consegue utilizar esse tipo de energia com mais facilidade. Bom, energia luminosa, essa, né, a gente utiliza o tempo todo, vocês estão utilizando aí nesse momento, é a energia que faz com que esse televisor aqui apareça, né,
surge a imagem. Bom, essa energia, ela está associada à radiação eletromagnética. Então, é uma energia que utiliza a energia elétrica para ser transformada em energia luminosa, gerando, então, luz, né? Nós temos os vários tipos de luz, luz incandescente, luz fluorescente, todas elas são luzes que provêm da energia elétrica, ou então de um gerador, né? Um gerador que transforma energia química, como é o caso das pilhas e outros geradores, em energia luminosa, em energia elétrica e também luminosa. Então, tá aí os exemplos das lâmpadas. Bom, temos também a energia nuclear. Nela, a energia é provinda da fissão do núcleo atômico, né? Então, ou ocorre a fissão ou então a fusão dos núcleos atômicos. Então, os átomos que são constituídos lá, o núcleo tem os prótons e os nêutrons e ao redor dele nós temos a eletrosfera. O núcleo deles podem ser divididos, que é a fissão, ou então fundidos. E quando isso ocorre, gera uma energia muito grande, que é conhecida como uma energia nuclear, tá? Essa energia é uma energia que o custo dela é mais alto, né? Porque a usina nuclear tem um custo alto e o risco, né, de acidente com ela, caso ocorra, são às vezes catastróficos, como nós já tivemos na história do planeta, né? Que aconteceu lá em Chernobyl. Mas ela também é uma energia que é transformada em energia elétrica. E agora, a energia elétrica, que pode ser transformada, né, transferida em vários tipos de energia. É o que a gente mais utiliza, né? Ela depende da diferença de potencial da corrente elétrica que esteja passando ali. Então, ela precisa que os átomos estejam passando os seus elétrons, né, de um átomo para o outro átomo, né? Dentro lá da eletrosfera, esses átomos vão perder ou ganhar elétrons e a passagem desses elétrons é a corrente elétrica. Só que para que ocorra, por exemplo, a diferença a corrente passe por um fio e transforme então essa energia elétrica, exista essa energia, precisa ter a diferença de potencial. O que seria a diferença de potencial? Quando um átomo ganha ou perde elétron, um vai ficar carregado positivamente, o outro vai ficar mais carregado negativamente. Então, nós temos diferentes tipos de cargas. Essa diferença é que faz com que ocorra o fluxo, né, da corrente elétrica. Então, nós temos uma diferença de um ponto para o outro ponto. Bom, a energia elétrica, pessoal, ela pode ser, então, transformada em várias outras energias. Vamos de exemplos aqui que vocês provavelmente utilizam o tempo todo na casa de vocês. Os equipamentos eletroeletrônicos que nós temos em casa. Micro-ondas. No micro-ondas, nós temos energia elétrica sendo transformada em energia térmica, na qual as ondas eletromagnéticas são emitidas quando você liga o aparelho na tomada e essas ondas vão aquecer o alimento ou o líquido que você coloca ali dentro daquele equipamento. O ferro também é um exemplo de energia elétrica sendo transformada em energia térmica, na qual nós temos que o ferro esquenta para você conseguir passar. Já o liquidificador, nós temos energia elétrica sendo transformada em energia mecânica, movendo a hélice dele lá para triturar alguns alimentos, bater, né, homogeneizar certas substâncias. E por fim aqui o televisor, que nós temos a energia elétrica sendo transformada em energia luminosa e energia sonora. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Deixo para vocês aqui as minhas referências, caso vocês queiram buscar, né, mais informações sobre o assunto.
Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijo, um abraço para cada um de vocês. Fiquem bem e até breve. Tchau, tchau!